Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora. Reforma trabalhista passa neste momento por teste crucial na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois de derrota em outra comissão na semana passada, governistas se esforçam para aprovar texto que será enviado ao Senado. Nem tudo está perdido, viu? O programa educacional descobre que os jovens e adolescentes brasileiros têm um alto senso ético e sabem muito bem como podem ajudar o país, mas reconhecem que as práticas antiéticas estão presentes no cotidiano. Enquanto isso, em Brasília, o Procurador-Geral da República rebate acusações do presidente Michel Temer, justamente no dia em que o Ministério Público envia a Temer a lista tríplice para o substituto de Janot. No Amazonas, contagem regressiva para o Festival de Parintins, uma das principais expressões folclóricas, com a tradicional disputa entre os bois Caprichoso e Garantido. Polícia Federal faz operação de combate ao contrabando de cigarros. Quadrilha movimentava R$1 milhão por dia. Mais um ataque cibernético atinge computadores em vários países do mundo. No Brasil, multinacionais e hospitais foram afetados. Hackers pedem $300 para liberar cada máquina. Uma pesquisa revelou um dado preocupante. 90% dos jovens acreditam que o brasileiro não é ético. E pior, mais da metade assume que às vezes comete algum deslize. Você se considera uma pessoa ética? Todo mundo na sociedade é um pouco antiético, né? Uma pesquisa revelou que 90% dos brasileiros entre 14 e 24 anos acreditam que somos uma sociedade pouco ou nada ética. E esse número não melhora muito quando a pergunta é trazida para perto. 74% consideram os amigos pouco ou nada éticos. E 54% os familiares. Agora, se a conversa é consigo mesmo, daí 38% se colocam como muito éticos. O problema é o outro. Eu sou ético, eu procuro ser ético, mas o meio social não me ajuda, o meio social não apoia. Então, o meio social não é ético. E aí, no Brasil, e isso prejudica o meu comportamento. Mais da metade admite que é difícil se manter na linha o tempo todo. Furar a fila, acabar parando em cima da faixa, no farol. DVD pirata. Mas tem consciência do que poderiam fazer para tornar a sociedade mais justa. Fazer debates com alunos, palestras. O projeto Ética para Jovens quer mudar esses dados. Ele foi criado para debater ética em sala de aula com crianças e adolescentes. O objetivo é incentivar os alunos a evitar e combater atitudes ilícitas. A primeira parceria é com a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, que vai treinar 230 mil professores. As crianças muitas vezes ensinam ética para os pais. Não existe sociedade desenvolvida que não respeite a ética, a lei, né? Então nós temos que estimular isso. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Festival Cine Inclusão. O foco é a produção feita na periferia e que não encontra espaço para exibição no circuito comercial. Esta é a segunda edição do festival, que neste ano tem duas categorias: protagonistas idosos e produtores com mais de 60 anos. Eu vou conversar agora com Daniel Gagini, que é idealizador do Cine Inclusão. Daniel, qual que é a importância desse festival, principalmente para a difusão da cultura na periferia? Eu acho que é dar espaço para quem não encontra espaço para exibir seus trabalhos. Esse é o objetivo do Festival Cine Inclusão, é encontrar janela para filmes que dificilmente são exibidos em circuito comerciais e até mesmo dentro dos circuitos de festivais. E também capacitar, nesse ano, idosos, pessoas com mais de 60 anos, no fazer cinematográfico. E quem que pode se inscrever? Qualquer pessoa. São duas mostras. A mostra competitiva, o protagonista ou o tema tem que ser o idoso. E a mostra Idosos em Ação, os realizadores têm que ter mais de 60 anos de idade. Então, tendo esse perfil, mandem seu filme para nós. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, as inscrições vão até o dia 2 de julho, podem ser feitas pelo site cineinclusão.com.br. O festival acontece no mês de setembro. Olha, agora uma dor de cabeça, principalmente para quem tem viagem marcada para o exterior. Com a justificativa de falta de recursos, a Polícia Federal suspendeu a emissão de novos passaportes por tempo indeterminado. A medida anunciada ontem pegou muita gente de surpresa, mas é possível emitir um passaporte de emergência, só que isso só vale para alguns casos. A repórter Maria Manso foi até a Polícia Federal em busca de mais informações para a gente. Boa tarde, Maria.
Boa tarde, Aldo. Olha o que a gente já ouviu de reclamação aqui dos usuários, você não tem ideia. Até porque estamos às vésperas das férias escolares de julho. Então, muita gente já com passagem marcada, até por causa de mudança para outro país, não sabe o que vai acontecer, porque quem veio para a Polícia Federal a partir de hoje de manhã para fazer o passaporte, já não tem mais nenhuma previsão para receber o documento. Quem foi atendido até ontem, dia 27, e atendido, entenda-se como foi lá, tirou a foto, assinou o documento. Essas pessoas ainda vão receber o passaporte na data prevista. Todas as outras podem continuar agendando, podem vir até a Polícia Federal, mas aí não há mais nenhum prazo para receber esse documento. Como você disse, a justificativa é a falta de dinheiro. Para que a Polícia Federal volte a emitir os passaportes e volte a reagendar a entrega dos documentos, vai ser precisa uma mudança na lei orçamentária para que o governo federal receba dinheiro de outras pastas para emitir aí os documentos. Extraoficialmente, em off, parece que quem cortou o fornecimento foi a Casa da Moeda, que é quem fornece o papel usado para os passaportes. Vamos às informações importantes para as pessoas. Quem tem algum problema de saúde própria ou de algum parente de até 2º grau, pode conseguir pedir um passaporte de emergência que é entregue em até 24 horas. Outra situação é por causa de uma viagem a trabalho. Ou então, no caso de uma catástrofe natural, por exemplo, aconteceu um terremoto onde a sua família mora e você precisa ir até lá para ajudar. Então, a Polícia Federal também vai aceitar esse passaporte de emergência. O valor para esse passaporte de emergência é de R$ 334,42. A taxa normal é de R$ 257,25. Aldo. Obrigado, Maria, pelas informações. Ana. Polícia Federal faz operação em São Paulo e no Paraná contra contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil. O objetivo é desmantelar uma quadrilha que distribuía diariamente 800 mil maços de cigarros de marcas paraguaias e faturava cerca de R$ 1 milhão por dia. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha operava em moldes empresariais e corrompia agentes públicos encarregados da repressão a esse crime. A gente vai para outras notícias nacionais. O Hospital do Câncer de São Paulo tem que suspender consultas e exames no interior do estado depois do ataque de hackers pela internet. Os criminosos cibernéticos atingiram os sistemas das unidades de Barretos, Jales e Fernandópolis, no interior de São Paulo, e passaram a exigir $300 para desbloquear cada computador. O ataque foi semelhante à pane global que atingiu computadores em todo o mundo no mês passado. Cerca de 3 mil consultas e exames foram cancelados e 350 pacientes deixaram de realizar tratamento de radioterapia. O Departamento de Informática da instituição estima levar 3 dias para solucionar o problema. Justiça condena o ex-vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo, Luiz Carlos dos Santos, e mais 4 advogados por integrarem uma facção criminosa. O ex-membro do CONDEP foi condenado a 16 anos de prisão. O grupo foi preso em operação do ano passado contra o crime organizado. Ao todo, 49 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo e os processos correm em diversas varas judiciais. Caminhoneiros fazem protesto no Rio de Janeiro contra o aumento do roubo de cargas na cidade. Os motoristas seguiram em passeata pela Avenida Brasil, principal acesso à capital fluminense. Apesar da presença da Força Nacional de Segurança, o roubo de cargas aumentou mais de 20% no Rio de Janeiro entre abril e maio, passando de 850 para 1.030 ocorrências no período. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está em sessão neste momento para votar parecer da reforma trabalhista aprovada pela Câmara dos Deputados. O parecer do relator Romero Jucá é favorável a manter inalterado o texto da Câmara, o que é defendido pelo Palácio do Planalto. A oposição quer adiar a análise do relatório. A CCJ é a terceira comissão no Senado a analisar a reforma trabalhista. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o parecer que manteve o texto que veio da Câmara foi aprovado. Já na Comissão de Assuntos Sociais, ele foi rejeitado, o que representou uma derrota para o governo. Independentemente do resultado nas comissões, a decisão final sobre a reforma trabalhista será tomada pelo plenário do Senado. Para ser aprovada, a medida tem que conseguir 2/3 dos votos dos senadores.
Denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer ao STF por corrupção passiva fez o presidente deixar a postura cordial de sempre e adotar uma atitude de combate contra Rodrigo Janot. Michel Temer disse que Janot acusa sem provas concretas e lançou suspeitas sobre a conduta de um membro da equipe do procurador-geral com relação ao Joesley Batista. Em nota, o procurador rebate e diz que a denúncia contra Temer é farta de provas. Em companhia de ministros e parlamentares, Michel Temer chamou a denúncia de peça de ficção. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Aliás, examinando a denúncia, eu percebo, e falo com conhecimento de causa, eu percebo que reinventaram o Código Penal e incluíram uma nova categoria: a denúncia por ilação. Temer afirmou que poderia também fazer uma ilação de que Janot recebeu dinheiro porque o procurador Marcelo Miller, que integrava a equipe dele, passou a advogar para escritório que negocia delações premiadas. Não houve quarentena nenhuma. O cidadão saiu e já foi trabalhar, depois de procurar a empresa para oferecer serviços, foi trabalhar para esta empresa e ganhou, na verdade, milhões em poucos meses. Em outra frente contra a denúncia, o perito Ricardo Molina, contratado pela defesa de Temer, atacou o laudo da Polícia Federal sobre a gravação de Joesley Batista com o presidente. Molina classificou o áudio como evasivo, não conclusivo nem categórico e disse que o laudo da PF não respondeu a 12 questões técnicas que ele formulou. A Polícia Federal respondeu que a perícia seguiu normas internacionais e está correta. Em nota publicada após discurso do presidente, Rodrigo Janot declarou que a denúncia contra Temer é baseada em fartos elementos de prova, como laudos da Polícia Federal, relatórios circunstanciados, registro de voos, contratos, depoimentos, gravações ambientais, imagens, vídeos, certidões, entre outros documentos que, segundo ele, não deixam dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime de corrupção passiva. A Procuradoria-Geral também informou que investiga a conduta do ex-procurador Marcelo Miller, mas esclarece que o escritório que o contratou não negociou a delação premiada de Joesley Batista. E olha, bem no meio de toda essa crise política, o comando da Procuradoria-Geral da República, responsável, entre outras coisas, por denunciar autoridades com foro privilegiado ao Supremo Tribunal Federal, vai mudar. O vice-procurador-geral eleitoral Nicolau Dino foi o mais votado entre os integrantes do Ministério Público Federal para suceder o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Mas a decisão final é do presidente Michel Temer. A disputa foi entre 8 subprocuradores gerais. Nicolau Dino é apontado como candidato de Rodrigo Janot e foi quem pediu a cassação da chapa Dilma Temer no Supremo. Em segundo lugar ficou Raquel Dodge, que é subprocuradora da área criminal e tem o apoio de políticos do PMDB, inclusive de alguns investigados. O terceiro é Mário Bonsaglia, que atua na área criminal do Superior Tribunal de Justiça. A lista foi entregue ao presidente Michel Temer, que não é obrigado a escolher nenhum dos 3 nomes. Pela Constituição, Temer pode indicar qualquer membro da carreira com mais de 35 anos de idade. Mas desde 2003, no governo Lula, o presidente da República escolhe o mais votado para um mandato de 2 anos. Após a decisão de Temer, o nome vai para a aprovação no Senado. Rodrigo Janot assumiu a PGR em 2013, depois de ser o mais votado pelos procuradores. Além de confirmar a indicação, a ex-presidente Dilma Rousseff o reconduziu ao cargo para um segundo mandato em 2015. Janot fica no comando da Procuradoria-Geral da República até o dia 17 de setembro. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi absolvido em segunda instância de uma das 4 condenações que recebeu na Justiça de Curitiba. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reverteu a decisão do juiz Sérgio Moro, que condenou Vacari a 15 anos e 4 meses de prisão por lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção. 2 dos 3 juízes que analisaram o recurso da defesa entenderam que a condenação de primeira instância se baseou apenas em delação premiada, o que, no entender deles, não é suficiente perante a lei. A decisão pode influenciar outros casos na Lava Jato. Senadores da oposição recorrem ao Conselho de Ética do Senado contra o arquivamento do pedido de cassação do senador afastado do PSDB, Aécio Neves.
O documento tem as assinaturas de 5 titulares do Conselho de Ética, como exige a lei, e mais 3 suplentes. Redigido pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede, autor do pedido inicial de abertura de processo contra Aécio, o recurso reafirma que há indício de quebra de decoro parlamentar praticada por ele. Na sexta passada, o presidente do Conselho, o senador João Alberto, do PMDB, recusou a ação alegando falta de provas. Com o novo recurso, caberá a João Alberto convocar uma reunião para definir a abertura ou não do processo, mas não há prazo para que isso aconteça. Com problemas cardíacos, o presidente do Conselho está internado. O ex-candidato à presidência pelo PSDB foi gravado em conversa com o delator Joesley Batista, da JBS, pedindo R$2 milhões em empréstimo. Neves nega irregularidades e afirma que o dinheiro era para pagamento de advogado. E ainda sobre Aécio Neves, o ministro Alexandre de Moraes foi sorteado para a relatoria de um dos inquéritos em que o senador afastado é investigado no Supremo Tribunal Federal com base nas delações da Odebrecht. Alexandre de Moraes é ex-filiado do PSDB. Noite passada, no Sesc Pompeia, foi o lançamento de um livro escrito a 4 mãos sobre um dos maiores contadores de causos da TV brasileira. Tanto os autores como o tema do livro são nossos companheiros aqui na TV Cultura. A tarefa de transformar a vida do contador de histórias em livro ficou a cargo dos jornalistas William Correia e Ricardo Taíra, respectivamente diretor de jornalismo e âncora e editor-chefe do Jornal da Cultura. A história de Rolando Boldrin, Senhor Brasil, foi lançada pela editora Contexto e a noite de autógrafos foi movimentada com a presença de amigos e admiradores. Com direito, inclusive, a uma palhinha do Matuto em uma parceria inusitada. Para que Deus mandasse chuva, para crescer a minha roça e vingar a criação. Parintins está em contagem regressiva para o festival folclórico com a tradicional disputa entre os bois Caprichoso e Garantido. A TV Cultura vai transmitir para todo o país a partir de sexta-feira. Animação e alegria nas ruas de Parintins. As cores azul e vermelha dos bois Caprichoso e Garantido tomaram conta da cidade. A tradicional disputa entre os rivais Bois Bumbá começa na próxima sexta-feira. Os carros alegóricos que vão desfilar no espetáculo já estão na Arena de Parintins, o Bumbódromo. O esforço, a garra que a gente tem, mais tarde será recompensada. O festival é uma das 10 maiores manifestações culturais do país. Este ano volta a ser transmitido para todo o Brasil pela TV Cultura, em parceria com as TVs Cultura do Amazonas e A Crítica, entre os dias 30 de junho e 2 de julho. A nossa festa de boi, a magia que vai te encantar. Me apresento para o mundo, sou o boi caprichoso e vou mostrar. A seguir, relatório da FIFA aponta indícios de corrupção em escolha da Copa de 2022 no Catar. E mais, novo ataque cibernético atinge computadores em vários países do mundo. A gente volta já. Agora a gente vai para as notícias internacionais. Mais um cyberataque com repercussão mundial. Um helicóptero abriu fogo contra a Suprema Corte da Venezuela e os números mais recentes da crise migratória no mundo. Foram resgatados ontem no Mar Mediterrâneo, na região de Trípoli, no Líbano, os corpos de 24 imigrantes que provavelmente tentavam chegar à Itália. Esse número ainda pode subir, já que eles são levados por embarcações frágeis, com cerca de 100 pessoas a bordo. Na segunda-feira, 5.000 pessoas foram resgatadas com vida, também próximas ao Líbano. Desde o começo do ano, mais de 72 mil imigrantes chegaram à Itália pela via marítima. Um helicóptero da Polícia Científica atacou ontem a Suprema Corte da Venezuela e o prédio do Ministério do Interior venezuelano. De acordo com a agência de notícias Reuters, foram disparados tiros e granadas. As autoridades acreditam que a aeronave tenha sido roubada por um agente da Polícia Investigativa chamado Oscar Pérez. Há 3 meses, a oposição intensificou os protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro. Nesse período, 76 pessoas foram mortas, mais de 3.000 presas e centenas ficaram feridas.
Mais um cyberataque de proporções mundiais afetou ontem computadores, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. 60% dos atingidos estavam na Ucrânia, onde agências do governo, o sistema bancário, o metrô e os aeroportos foram prejudicados. No Brasil, o reflexo principal foi sentido em subsidiárias de multinacionais, mas hospitais também foram afetados. Esse é o segundo grande cyberataque em menos de 2 meses. E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Tudo Boa bem? tarde. Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, vamos lá. A gente começa a hora do esporte de hoje falando de vôlei. Em noite de Natália, né? Velha conhecida já da seleção brasileira, o Brasil venceu a Polônia no primeiro amistoso entre as seleções. Vamos ver como é que foi. A seleção brasileira de vôlei feminino não teve muito trabalho para derrotar a Polônia no duelo preparatório para o Grand Prix. Jogando no Mineirinho, em Belo Horizonte, a equipe dominou as rivais do início ao fim, com grande atuação da ponteira e capitã Natália. O jogo começou com o ace da polonesa Gravier. O Brasil não se abalou e foi buscar a vitória. Em menos de 10 minutos, o placar já estava 8-3 para as brasileiras. Primeiro set liquidado em 25-16. O segundo set começou equilibrado, com ligeira predominância. O Brasil fechou o primeiro terço do período vencendo por 8-5. Dominadas, as polonesas não tiveram forças para impedir a vitória brasileira por 25-12. A Polônia voltou melhor para o terceiro set, mas o Brasil seguiu mandando no placar. Tandara e Natália fizeram a diferença. Vitória por 25-23. O próximo encontro entre as duas seleções acontece na quinta-feira, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Lembrando que a seleção masculina também disputa a fase final da Liga Mundial no próximo dia 4, na Arena da Baixada, lá no Paraná. Depois de quase 3 meses na prisão, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coraci Nunes Filho, vai deixar a cadeia. Ele conseguiu um habeas corpus no Tribunal Regional Federal de São Paulo. Vamos ver. Além dele, os dirigentes Sérgio Alvarenga, Ricardo Moura e Ricardo Cabral também foram beneficiados pela decisão. O Tribunal Regional Federal recomendou que, em liberdade, eles fossem monitorados com auxílio de tornozeleiras eletrônicas. Além das medidas impostas pelos desembargadores, foi determinado que os réus entreguem seus passaportes à Justiça. O TRF já havia proibido que eles visitem a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos ou ocupem cargos na Confederação. Todos os citados negam envolvimento nas irregularidades. Coraci foi preso na Operação Águas Claras da Polícia Federal em maio. Ele e os demais citados são acusados de desvio de dinheiro público do Ministério do Esporte, além de fraudes em licitações. No início do mês, Miguel Cagnoni foi eleito presidente da CBDA. Ele terá como principal missão retirar a entidade de uma grave crise financeira e institucional. De imediato, convencer a Federação Internacional de Natação a reconhecer o pleito e evitar uma suspensão do Brasil de competições internacionais. E o relatório da FIFA aponta indícios de corrupção de propina de Ricardo Teixeira na escolha da Copa de 2022. Vamos ver. Após o jornal alemão Bild vazar parte do conteúdo do relatório Garcia, a FIFA decidiu divulgar o documento que era mantido em segredo desde 2014. O trabalho foi feito pelo advogado e juiz americano Michael Garcia, presidente da Câmara Investigativa do Comitê de Ética da FIFA entre 2012 e 2014, depois de denúncia de compra de votos na eleição da sede da Copa do Mundo de 2022. Entre outras acusações, o documento diz que o Catar desembolsou quantia acima do valor de mercado pelo amistoso entre Brasil e Argentina, realizado em 2010, em Doha. O objetivo seria influenciar Ricardo Teixeira e o argentino Julio Grondona, então presidentes da CBF e da Associação do Futebol Argentino, a AFA, a escolher o país como sede da Copa de 2022. Segundo o relatório, a Federação de Futebol do Catar recebeu 6 milhões e 800 mil dólares para realizar um amistoso. Em seu relatório, Garcia informa que não era possível identificar precisamente quanto foi pago à CBF ou à AFA. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, afirmou que mora no Brasil, pois não há lugar mais seguro para viver do que no país. Abre aspas. Vou fugir do quê? Se aqui não sou acusado de nada. Você sabe que tudo o que me acusam no exterior não é crime no Brasil. Fecha aspas. A gente torce e trabalha para que essa sensação de segurança daqueles que são cobrados pela justiça um dia acabe nesse país. Valeu, Cadu. Vamos lá. Até amanhã. Até amanhã, gente. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre as notícias falsas. Uma ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã. Até lá. Tchau.